Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 3, verso 22. 1 Reis 3, 22. Você que está online, você vai ouvir a palavra que o Senhor pegue você aonde você estiver. Diz assim: a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o seu é o que está morto. A primeira, porém, insistia: não, o que está morto é seu, o meu é o que está vivo. Assim elas discutiram diante do rei. Curve sua cabeça. Você já teve um domingo inteiro e amanhã começa mais uma semana. Eu sei que final de ano a gente fica muito cansado, a gente não vê a hora de ter aquele recesso para dar aquela descansada, mas o ano ainda não acabou, há coisas ainda para serem feitas. E peça ao Espírito Santo para falar com você nesta noite, que o Senhor venha abrir a sua mente, o seu coração. Senhor, fala conosco nesta noite. É a tua santa palavra, a palavra que nos dá direção, nos dá vida, nos dá alimento. Pai, tira todo o cansaço e alcança os que estão aqui e os que estão online. Traga-nos a revelação da tua palavra, a palavra que nos orienta, a palavra que nos direciona, a palavra que quebra as maldições e nos dá futuro e nos anima para viver o novo. Abençoa-nos, Pai, e estamos prontos a ouvir o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu quero começar essa pregação levando você para um tribunal, mas não é como um tribunal humano, não. É um tribunal na sala do rei, na sala do rei Salomão. De repente Salomão está sentado lá, entram duas mulheres afoitas, uma carregando um bebê morto nos braços e outra carregando um bebê vivo nos braços. E as duas gritam desesperadamente que o bebê vivo é dela. A que está com o bebê morto aponta para o bebê vivo e diz: essa criança viva é minha. E a que está com o bebê vivo nos braços diz: não, essa criança é minha. E aí nós temos um grande problema, porque a Bíblia diz que eram duas prostitutas que durante a noite, uma delas deitou-se sobre a criança e a criança sufocou. E vendo que a criança estava morta, a mãe da criança morta trocou os bebês. O problema agora é que na sala do rei não tem como puxar câmera sobre o que aconteceu no quarto das mães. Não tem como fazer exame de DNA para saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. Também não tem testemunha, alguém que possa dizer: não, essa criança aqui é dela. Não tem laudo, não tem nada. O que tem é palavra contra palavra. É uma mãe com lágrimas nos olhos dizendo: essa criança é minha. E outra mãe com lágrimas nos olhos dizendo: não, essa criança é minha. É palavra contra palavra, lágrima contra lágrima, emoção contra emoção. Olhe para mim. Quantos de nós estamos vivendo isso hoje? De um lado, sua cabeça diz uma coisa. No outro dia você acorda, sua cabeça diz outra coisa. Conversa com uma pessoa, ela diz: não, vai. Aí você conversa com outra, e a pessoa diz: não, vai não, fica. Faz uma análise, vai no médico, o médico diz uma coisa, vai em outra, diz outra. Aí você olha para um lado e para o outro e diz: eu não sei o que fazer. Eu não tenho clareza do que fazer. O problema é que a gente vive uma época onde as pessoas estão
emocionalmente intensas, mas espiritualmente confusas nas decisões. A gente chora muito, a gente fala muito, a gente grita muito, a gente faz muito a baderna, mas espiritualmente a gente está perdido. A gente não sabe o que fazer. E eu vim declarar hoje que a nossa igreja, você não vai viver empurrado pela dúvida. Em nome de Jesus. Olha, as dúvidas existem. Há muita gente querendo colocar dúvida na sua cabeça. Dúvida sobre Deus, dúvida sobre a fé, dúvida sobre a igreja, dúvida sobre a palavra. Mas você não será empurrado pela dúvida. Deus te chamou para você ser governado pelo entendimento da palavra. Fala comigo, eu não serei governado pela dúvida. Eu não serei empurrado pela dúvida. Você não vai ser, não vai. Porque se você não governar, alguém vai governar. Sem governo, sua vida não fica. Se você não decidir, alguém vai decidir. Mas sem decisões, a sua vida não fica. E esse é o problema. A dúvida mata. Agora, veja o caos que Salomão está. Na sua frente, duas mulheres, duas palavras, dois dramas, palavra contra palavra, choro contra choro. E aí, ele toma uma decisão que ninguém espera. Versículo 24 de 1 Reis 3. Olhar para as duas mulheres e ele diz o seguinte: então o rei ordenou o quê? Tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. Olha a loucura. Entre aspas. Cortem a criança viva ao meio. Esse é o problema? É seu filho? É seu filho? Beleza. Corta a bebê no meio. Metade para uma, metade para outra. Ninguém esperava que Salomão fizesse isso. Ninguém imaginava que ele ia ter essa ideia de pedir uma espada no meio de drama. Gente, ele não resolveu esse problema com uma conversa longa. A gente ama conversas longas, mas muitas vezes conversas longas não resolvem. Ele não resolveu isso com uma palestra e nem concurso e nem pesquisa. Salomão resolveu esse problema com uma espada. Quando ele trouxe a espada, quando ele apresentaram a espada, tem coisas na sua vida, e a espada aqui representa a sabedoria. A espada aqui representa a sabedoria. Tem coisas na sua vida que não se resolvem com a sua opinião, com emoção. Tem coisas na sua vida que se resolvem com a espada. E Deus nos dará essa espada. Deus nos dará. Eu não vou ser como uma marionete na mão de ninguém. Eu não vou acordar um dia bem e outro dia mal. Eu não vou acordar um dia amando, outro dia odiando. Eu não vou. Eu quero declarar: tudo é bom. Eu sou a favor de tudo. Eu sou a favor de você ter boas amizades. Eu sou a favor de você fazer terapia. Se você pode fazer terapia, faça. Se você tem bons conselheiros, pessoas de Deus para te aconselhar, sente, escute essas pessoas. Se você puder estudar, fazer uma universidade, fazer o IBEX, fazer o Little Play, faça. Se você tem um bom pai, uma boa mãe, sente. Se você quiser ouvir o seu pastor, ouça. Se você quiser ler bom livro, leia. Se você tiver recursos, viaje. Mas eu vou dizer uma coisa: sem a espada na sua mão, a verdade vai continuar escondida. Só a espada pode trazer a cura. E o que é a espada? Sabedoria. Sem sabedoria, você não conseguirá ter êxito. Olha lá o versículo 26 de 1 Reis 3. Na hora que Salomão pega a espada, o rolo desenrola. A mãe do filho que estava vivo, movido de compaixão pelo filho, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse:
Não será minha, não será minha, nem sua, cortem no meio. Então o rei deu o veredito. Não precisou fazer reunião, não precisou ouvir história longa, só apresentar a espada. E o rei disse: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. E quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. O rei diz: dê o menino vivo para a primeira mãe, porque a primeira mãe disse: não, eu prefiro ele vivo na mão dela do que ele morto. A segunda mãe disse: eu não amo mesmo, né? Corta ele, o meu vivo, o meu verdadeiro já morreu, morre o dela também. Mas diante da espada do rei, a verdade aparece. Profetiza comigo: diante da espada do rei, a vida volta. Diante da espada do rei, a verdade aparece. Queridos, o que você tem que colocar na sua cabeça é que quando Salomão pediu a espada, não passou pela mente dele matar a criança, não passou pela mente dele matar o bebê. Aquela espada não estava cortando a criança, mas aquela espada ia cortar as intenções. A sabedoria nunca é para destruir. Uma pessoa sábia nunca vai, mas algumas vezes a sabedoria vai matar as intenções. A sabedoria vai separar o que é verdadeiro do que é impostor. A sabedoria vai trazer o que é amor genuíno e o que é conveniência. Salomão traz a espada e resolve o problema, revela quem é a mãe da verdade e quem é a mãe da mentira. E sem a espada seria só palavra contra palavra, manipulação contra manipulação. Sem a sabedoria seria só lágrima de um lado e lágrima do outro. Nós lidamos contra o adversário que sabe mentir, roubar, matar e destruir. E o nosso poder de decisão está sendo afetado. O diabo quer afetar a sua decisão. Não adianta chorar na igreja, cantar na igreja, se você decidir mal, se você comprar mal, se você vender mal, se você trabalhar mal, se você fizer péssimos negócios, se você se associar a quem não presta, se você fizer associações, se você decidir mal, você arrebenta a tua vida. Porque pior do que ficar num boteco, fumando, bebendo, cheirando, é estar dentro de uma igreja, chorando aqui na hora do louvor e decidindo mal. Porque nada é mais espiritual do que decidir certo. Salomão sabia que aquela situação só a sabedoria poderia resolver. Só. Naquele dia, se Salomão não tivesse tomado a espada da sabedoria, haveria uma injustiça ali. Naquele dia, a confusão destruiria. Por quê? Uma mãe se negava a encarar a realidade. Olha, eu não estou dizendo que é fácil perder um filho, mas ninguém precisa pagar pela tua dor. As pessoas hoje, elas querem que os outros sofram o sofrimento dela. Foi isso que essa mulher queria. Como ela deitou-se sobre o próprio filho e estava doendo, ela disse: não, eu não vou enfrentar a minha dor, eu vou trocar a criança, ela vai ter que sofrer a minha dor. Se você quer cura, não transfira, porque isso não é sábio. Não transfira a sua dor para outros. Primeiro, porque não vai resolver a sua dor, e segundo, vai fazer outro mal. Hoje a gente tem, por falta de sabedoria, golpes acontecendo o tempo todo. Golpes sentimentais. Vira e mexe, você vê no domingo à noite, no domingo espetacular, mulheres e homens que caem em golpes amorosos. Se apaixona virtualmente por alguém, e a pessoa fala que tem dinheiro, aí de repente a pessoa diz assim, coisas que racionalmente, quando você olha, fala: não é possível que alguém vai cair num negócio desse, só um idiota cai num negócio desse. Mas a flor roxa é terrível. A flor roxa nasce no coração dos trouxas. Uma pessoa apaixonada, ela perde metade do cérebro, pode ter certeza. A paixão, ela cega tudo aquilo que está na cara, mas ela não quer que você veja. Aí a pessoa vai lá,
dá cartão de crédito, dá folha de cheque, financia carro, financia imóvel. Aí quando o impostor saca todo o dinheiro que quer, some. Aí vai na delegacia fazer BO. Não adianta nada. O que tem de gente que sofre golpes sentimentais, golpes espirituais, fica atrás de movimento. Gente que parece ser tão santa, tão santa, tão santa, que não dá nem vontade de se aproximar. E aí a gente vê hoje, gente, é impressionante, quando você vê na internet esses profetas do Pix. Isso é uma realidade que existe no Brasil, sim. E pessoas ignorantes, pessoas que vivem catando moeda em casa, ouvem esses profetas do Pix, e o camarada faz lá um Pix de R$1.000 sem ter nada em casa, caindo em coisas, em golpes espirituais, tudo por falta de sabedoria, golpes financeiros. O cara está quebrado, aí convidam ele para uma reunião, aí chega lá uma pessoa de Ferrari, Mercedes, e começa a dizer, olha, em um ano você vai ganhar 10 vezes mais do que você aplicar aqui, e aí começa a inflar o ego da pessoa, a pessoa começa a dizer, uau, agora é a hora, está chegando o mega da virada. Vai um dia numa lotérica, na fila da mega da virada, o que as pessoas conversam? Ai, se eu ganhar, todo mundo sonhando sem trabalhar. Todo mundo querendo ficar rico sem trabalhar. Todo mundo. Aí é o gostinho. E muitas vezes vale até a pena. Porque só de ficar 20, 30 dias com aquela expectativa, vai ganhar, muitas vezes vale a pena só para isso. Mas não deveria ser assim, é um golpe financeiro. É um golpe. Golpes doutrinários. Ali havia um golpe na frente de Salomão. Uma mãe impostora dizendo, eu vou surrupiar o filho da outra. E esse é o problema quando nos falta a espada. Salomão vai dizer em Provérbios 12:1. Quem está comigo, fala, eu estou. Leia comigo esse versículo que ele é poderoso. 1, 2, 3. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Até aqui. O que é disciplina? É fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Quem ama a disciplina, aprende. Tudo que você faz sempre, você fica bom naquilo. Se você ama a disciplina, se você é uma pessoa dedicada, você vai ficar bom naquilo que você faz. Agora, olha o texto. Mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. Nós temos muito problema com a repreensão. Nós odiamos a repreensão. Normalmente a gente olha para aquela pessoa que nos chama a atenção como inimigo. A gente não gosta que falem conosco coisas que a gente não quer ouvir. Normalmente é alguém que nos contraria, que nos corrige. Se eu olhar para você e falar assim, ô fulano, nunca falei com você, mas se eu falar aqui, fulano, irmão ali ó, irmão, senta direito por favor, é muito provável que você não volte na igreja nunca mais. Porque nós não gostamos da repreensão. A repreensão é algo que me ofende. Eu não gosto que alguém diga que eu estou errado. Eu não gosto que alguém diga que eu tenho que fazer diferente. A gente odeia a repreensão. Nós resistimos à correção. A gente foge da disciplina. E quando alguém quer me corrigir muito, eu vou embora. Eu troco de igreja, troco de área, troco de ambiente. É como um filho que faz coisa errada e o pai vai lá e fala, meu, não faz isso não. Aí em vez de dizer, tá bom pai, obrigado por me ensinar, a gente faz aquela tromba de elefante e fica bravo com o pai. É o adolescente, o pai corrige e ele acha que o pai está perseguindo ele. Porque é melhor eu me vitimizar do que dizer, puxa, deixa eu tentar entender o que essa pessoa está falando para mim. Deixa eu tentar entender. É como adulto que é corrigido por alguém e ele prefere mudar de igreja, ao invés de entender. A gente não é ruim para alguém nos repreender e ensinar, mas na vida a gente não gosta. Na vida, se alguém fala, olha, você está errado, pronto. Mas a Bíblia diz, põe de novo, que se você odeia a repreensão, você é um estúpido. Como é que você lida quando é repreendido?
Não existe crescimento se você não amar a repreensão. Se a régua sobre as tuas atitudes é você que define, a Bíblia diz que você é um estúpido. Porque a única forma de crescer é ser corrigido. É ter alguém que possa te amar tanto, ao ponto de dizer, você está errado. Você tem que fazer diferente. Não olhe para a repreensão como um ataque. Não olhe para a repreensão como uma perseguição. Não olhe para a repreensão como algo, porque isso não é a espada do rei. A sabedoria nos ensina que a repreensão, ela é importante. Agora, se você só escolheu o conforto, puxa saco e bajulador, gente que quando você está falando, fica ali, é isso, é isso, é isso, suas decisões serão as piores. E é por isso que tem gente que por falta de conselho, por falta de repreensão, a gente precisa ter alguém que olhe para nós e diga, você está errado. Eu tenho pessoas na minha vida que têm o direito de pôr o dedo na minha cara, e eu permito, e dizer, você está errado, você tem que fazer diferente. Eu não ouço qualquer um, mas tem pessoas que eu preciso, porque se eu, Diego, achar que estou acima do bem e do mal, e que sou perfeito no que faço, eu serei um estúpido, e o meu ministério vai para o vinagre. Se eu achar que prego tão bem, que sou eu que digo como é a minha pregação, a espada da sabedoria é quando nós deixamos de sermos guiados pela emoção, pela lágrima, pelo choro, e dizer, Deus, me dá a sua sabedoria. A sabedoria é o uso do conhecimento, é o uso da minha informação. Eu sei que hoje existem emoções querendo governar o tribunal da sua vida. A raiva, a angústia, o desespero, o medo, o choro, o barulho. Mas na sala do rei, o que vale não são as conversas afloradas. O que vale na sala do rei é o que a espada vai mostrar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu quero fazer uma pergunta, humildemente, como seu pastor. Por que as nossas emoções têm tanto efeito sobre nós, ao ponto de que elas estão escolhendo o nosso futuro? Por que ao invés de escolhermos o nosso futuro pela sabedoria, a minha raiva, o meu ódio, a minha amargura, a minha solidão, está escolhendo para onde eu vou? O que as pessoas fazem comigo está definindo o meu destino. O amor ou o ódio, a companhia ou a solidão, o arrepio no braço, as emoções não podem decidir o nosso destino. Os dramas da vida não podem decidir o nosso destino. As lágrimas não podem decidir o nosso destino. As histórias tristes não podem. Uma mãe negando aceitar o luto, querendo que a outra, que não tem nada a ver com ela, sofra. Não, não. Tem gente que não aceita conselho porque está ofendido. Aceita o conselho. Aceita. Aprenda. Ouça. Que bênção é ter alguém para nos corrigir. Que bênção é ter alguém para nos instruir. Que bênção é ter alguém para dizer, faça diferente. Não deixe suas emoções fecharem você no mundo. Não se posiciona, ai pastor, porque eu tenho medo dos outros. Não, deixa a Bíblia governar a sua vida, não as suas emoções. Deixa o Espírito Santo conduzir o seu coração, não as suas emoções. Deixa a verdade de Deus governar a sua vida. Porque, em nome de Jesus, levante sua mão para cá. As feridas não vão governar você. Todos nós aqui temos feridas, todos nós aqui temos histórias complicadas, mas nossas histórias não vão nos governar, nossas feridas não vão nos governar. Levanta a mão. Seus traumas não vão te governar. Ah, meu pai, minha mãe, na minha adolescência, o sangue de Jesus vai te libertar hoje, mas os seus traumas não vão definir o seu futuro. Ah, minha carência, eu nunca fui amado, eu fui rejeitado por minha mãe, por meu pai. Eu sei que isso é verdade, eu sei que isso é real, mas sua carência não vai ditar a regra do teu futuro. O tribunal de Deus, quem governa não é o choro das mulheres, quem governa é a espada da sabedoria.
A espada da sabedoria vai conduzir nossa família, nosso casamento, nosso trabalho. Eu declaro que pessoas humildes vão falar com você. Pessoas graduadas vão falar com você e vão dizer: você é sábia. Porque não adianta a gente ser forte aqui e decidir lá fora fracamente. Nós vamos tomar decisões importantes esse ano. Deus te dará sabedoria. Você vai falar coisas, você vai dizer: não sou eu que estou falando, eu não tenho essa inteligência toda. E Deus vai dizer: isso é sabedoria. Agora, de onde nasceu essa autoridade de Salomão? Onde nasceu? A Bíblia diz, 1 Crônicas 1:10. Um dia Deus falou assim para ele: ô Salomão, me pede o que você quiser. Já pensou se Deus fizesse isso para você? Me pede o que você quiser. Ah, Deus, me dá uma viagem para Orlando. Oh, Deus, me dá uma casa. Deus, me dá um carro. Deus, mata aquele desgraçado que falou de mim. Ana, o que Salomão pediu? 1, 2, 3, vamos ler juntos o texto todo? 1, 2, 3. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Ele não pede fama, ele não pede riqueza, ele não pede a morte dos inimigos, ele não pede conforto. Ele pede uma espada para julgar como Deus julga. Ele pede a mente de Deus, dizendo: Deus, eu quero conduzir minha família, meu destino de uma forma que te agrade. Eu quero governar bem o que o Senhor colocou na minha mão. Então eu quero pensar como o Senhor pensa. É por isso que quando as duas mães aparecem diante dele, ele não governa pela emoção do momento. Ele governa com a espada na mão. Porque nada é mais espiritual do que decidir certo. Você vai decidir certo. Quando você ouvir histórias dramáticas, antes de você entrar no clima da história, pega a espada, deixa a espada mostrar a verdade. Não é choro, não é história triste, não é lágrima, é a sabedoria. Porque nada é mais espiritual do que decidir certo. Nada. Sua vida pode acelerar ou pode retroceder pelas suas decisões. Olha, se você tiver boas decisões, o que você viveria em uma década, você vive em um ano. O que você viveria em um ano, você vive em meses. O que você viveria em meses, você vive em semanas. O que você viveria em semanas, você vive num dia. Mas se você for ruim para decidir, o que você viveria em um dia, você vive em semanas. O que você viveria em semanas, você vive em meses. Em meses, anos. Em anos, décadas. E dependendo da sua cabeça, você nunca vai viver. Porque o nosso problema não é falta de dinheiro. Nosso problema é falta de sabedoria. Dinheiro não gera sabedoria, mas sabedoria gera dinheiro. Sabedoria não é inteligência. Alguns falam assim: nossa, pastor, mas eu sou meio burro. Não, sabedoria não é inteligência. Eu conheço pessoas extremamente sábias que mal sabem ler. Conheço pessoas sábias que nunca sentaram numa faculdade. Conheço outros que têm diplomas que você não faz ideia. E são tão estúpidos e tão tolos. Porque a sabedoria que nós estamos falando, ela não vem do homem. Ela vem de Deus. E ela potencializa você. Sua fala, sua audição, seu coração. Como é então que eu tenho essa espada, pastor? A Bíblia diz, Provérbios 2, do 1 ao 5. Olha lá, estou caminhando para o fim. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento você gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura prata e buscá-la
como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que Salomão está falando aqui? 4 coisas aqui eu encerro. Primeira, deseje sabedoria. Não seja um tolo, um estúpido, que tem problema. Ninguém cresce sem ser repreendido. Eu agradeço a Deus pelas repreensões que tive e tenho na vida. Agradeço a Deus. Agradeça pelas repreensões. Ninguém recebe a sabedoria por acidente. Tem gente que só quer que Deus resolva, mas não quer aprender a pensar como Deus, reagir como Deus, tomar decisões como Deus, como Jesus faria. Olha, Pedro foi o primeiro papa da igreja. Se você for lá no Vaticano, a Basílica da Igreja Católica é a Basílica de São Pedro. Pedro era um cara explosivo. Um dia ele disse para Jesus: o senhor não vai para a cruz não. Vai não. Jesus olhou para ele e falou: sai de mim, Satanás, sai de perto de mim, Satanás. Jesus repreendeu ele. Sabe o que ele fez em seguida? Ele pediu perdão e disse: tá bom, Senhor. Um dia Jesus está lavando os pés dos discípulos, e Jesus fala: Pedro, eu vou lavar seu pé. Pedro fala: o senhor não vai lavar meu pé não. Não vai não. O que é isso, vai lavar meu pé? Aí Jesus olha para ele e fala assim: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Sabe o que ele fala depois? Ô Senhor, então não lava só o pé não, lava o corpo inteiro. O Pedro era um cara complicado, temperamental, mas quando Jesus o repreendia, ele desabava. Ele dizia: tá bom, Senhor, o senhor está certo. É por isso que ele foi o primeiro líder da igreja cristã. Não é porque ele falava bobagem. Falar bobagem todo mundo vai falar. Errar, todo mundo vai errar. Ele cortou a orelha do soldado, ele negou Jesus 3 vezes, mas ainda assim Jesus entregou a ele a chave da igreja. Por quê? Porque ele, depois de uma repreensão, ele não brigava, ele aprendia. Fala comigo: Senhor, eu quero aprender a ver como o Senhor vê, e quero julgar as situações como o Senhor julgaria. Deseja sabedoria. Segunda coisa, peça. Tiago vai dizer em Tiago 1,5 que se alguém tem falta de sabedoria, se algum de vocês tem falta de sabedoria, não é para ficar: eu sou burro, eu sou burro. Não, não, não. Peça a Deus, que a todos dá generosamente. Meu Deus do céu, Ele enche o carrinho de compra de sabedoria, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, peça, peça. Não peça só portas abertas, peça decisões corretas. Não adianta pedir uma porta de emprego se na hora da entrevista tu não sabe falar. Não adianta tu pedir um namorado se tu não sabe conviver com alguém ao lado. Fala: Senhor, antes de tu me dar um namorado, me dá sabedoria para namorar. Senhor, antes de o Senhor me dar uma empresa, me dá sabedoria para ser empresário. Senhor, antes de me elevar para ser líder, me dá sabedoria de liderança. Porque algumas vezes, se Deus me coloca no lugar sem sabedoria, eu posso perder a bênção. Mas se prepara antes. O que você quer que Deus faça esse ano? Onde você quer que Deus te leve esse ano? Você quer viajar? Você quer romper fronteiras? Você quer restaurar sua família, restaurar seu casamento? Não fica só pedindo para Deus fazer, peça sabedoria. Deus, me dá a palavra certa, me dá o temperamento certo, me dá a inteligência. Terceiro, busque como a prata, busque como o ouro. Não é com obrigação, não é com tromba de elefante. Sai dos cantos, sai das coisas fúteis, cerque-se de gente que te confronta e não que te bajula. Sai dos urubus que querem te rodear. Sente em mesas fartas, conversas certas, ambientes certos, que nutrem a sabedoria, que nutrem a mudança, que nutrem. Todo o crescimento dói, gente, e algumas vezes a gente quer crescer sem dor. Não tem. E uma das formas de crescer é quando alguém me aperta, é quando alguém me espreme, é quando alguém exige algo de mim que eu não estou acostumado a dar. E aí eu tenho dois desejos: ou eu aceito ser espremido e avanço, ou eu continuo na mesma
mesma versão, mas a versão que você está não está ajudando. Então Deus está dizendo, busque a sabedoria. Fala, Deus, me ensina a pensar diferente, me ensine a reagir diferente, Senhor. Eu quero ser diferente, eu preciso. Busque a sabedoria, revoluciona a tua vida, revoluciona os teus hábitos, revoluciona os lugares que você vai, muda. Se você mudar, Deus vai mudar com você também. Se você entregar algo novo, Deus te entrega algo novo. Se você fizer orações novas, tem um poder novo. Faz, muda a história, vira o disco, quebra o ciclo. Sabedoria, sabedoria. Eu quero declarar isso. Você vai buscar sabedoria. Deseje, peça, busque. E último, deixa essa espada, antes de cortar os outros, cortar você primeiro. Porque algumas vezes a gente está sentado dizendo, é por fulano, é por fulano, é por cicrano. Mas Hebreus capítulo 4 verso 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Ele está dizendo o seguinte, que a espada, ela separa a alma quebrada do espírito. A espada separa a ferida da vontade de Deus. A espada separa o trauma do propósito. Hoje está tudo uma bagunça. Hoje o propósito de Deus misturou com a ferida. O trauma misturou com a vontade de Deus. Eu estou uma bagunça. Eu não sei se sou crente, se não sou crente. Eu não sei se adoro, eu não sei se eu choro. Eu não sei se eu reclamo, eu não sei se eu agradeço. Eu estou uma bagunça. Então o que você faz? Você fala, espada de Deus, me corta. Oh Senhor, me corta. Tem coisas que eu não consigo lidar, mas elas não vão atrapalhar a tua vontade, o teu propósito na minha vida. Oh espada, me corta hoje, espada. Me reorganiza. Eu não quero viver de falsas intenções, de falsas narrativas. Eu quero viver da verdade, da sabedoria. Você não vai viver 2026 debaixo do acho. Não. Você não vai ser governado pelas emoções. Você vai abraçar a correção, porque é assim que um sábio cresce. Você vai abraçar a disciplina. Você vai abraçar o confronto. Você vai deixar essa espada decidir por você. E eu pergunto, você se rende hoje? Porque não tem sabedoria para quem não se rende. Oh Senhor, eu não quero ser um estúpido. Eu me lembro que no começo do meu ministério eu era um grande estúpido. Eu não queria ouvir. O presidente que me antecedeu foi alguém difícil para mim. Não difícil porque ele era uma pessoa difícil, mas primeiro porque a gente teve muitos conflitos. E eu não era sábio. Não vou dizer que sou hoje, mas era muito menos do que sou hoje. E eu escorregava em cascas de banana. Eu discutia por e-mail. Eu vou dizer para você que gastei basicamente 3 anos do meu ministério com um carro atolado na areia. De nada para lugar nenhum. Cansado, exausto, lutando guerras que se eu ganhasse também não ganharia nada. Até um dia, que ouvindo o meu pastor, que já faleceu, o pastor Celso, eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu entendi que eu tinha que crescer. Ele disse para mim que eu ainda era um menino. No dia eu fiquei muito bravo com ele, mas depois eu entendi que eu ainda era um menino. E aí me lembrei de um dia que eu me achava um grande pregador. E naquele dia eu ia ser ordenado a evangelista, muitos anos atrás. E na semana da minha ordenação, ele não deixou eu ser ordenado. Meu cunhado e um outro amigo, pastor, foram ordenados a evangelista na época, e nós íamos ser ordenados os 3 juntos. E eu fui o único que não fui ordenado. E quando eu fui perguntar para ele, ele disse, não é a hora. Eu fiquei muito bravo com ele, porque eu achei que aquilo era uma injustiça, sabe? Eu achei
E na minha cabeça era mesmo, porque fazíamos as mesmas coisas. Mas depois eu entendi que eu tinha que ter amado a repreensão. E eu agradeço a Deus por Ele ter me repreendido, por Ele ter me segurado. Eu agradeço a Deus por Ele ter me contrariado. Eu acho que eu me tornei um pregador melhor. Um dia eu cheguei para ele, depois de um culto, achando que estava abafando, e disse: Pastor Celso, com muita humildade, mas era uma humildade transvestida de arrogância. E eu disse para ele: eu queria que o senhor me ensinasse a pregar como o senhor. Porque, na verdade eu estava falando aquilo porque eu queria mais oportunidade, sabia? Eu queria que o senhor me ensinasse a pregar como o senhor, tal. Ele olhou para mim e disse assim: realmente eu preciso te ensinar a pregar. Porque sua mensagem é fraca, seus argumentos são infantis, e você não sabe concluir um sermão. Eu voltei para casa com a cabeça inchada, odiando ele, dizendo: que desgraçado, meu. Eu fui lá dizendo para ele me ajudar, ele me arrebentou. Mas depois eu entendi que ele estava com a razão. Eu não sabia pregar direito ainda, minha mensagem era fraca, meus argumentos eram infantis. Eu não sabia. O inimigo diria para mim: você prega muito, Diego. Mas o amigo disse: você não sabe, seus argumentos são infantis, sua conclusão é péssima. E graças a essa verdade, eu consegui melhorar um pouco. Se você não amar a repreensão, a Bíblia chama você de estúpido. Eu declaro que a espada de Deus estará sobre nossa igreja em 2026. Eu declaro que você vai expandir, você vai avançar. Eu declaro que você não vai viver por carisma, por emoção, por poder. Eu declaro que você vai viver por decisões corretas. Aleluia! Você vai decidir corretamente. Vão colocar um abacaxi na sua mão dizendo: agora ele quebra. Deus te dará a habilidade de decidir corretamente. Você vai entrar em Arapuca, você vai saber desarmar Arapuca. Vão colocar negócios complicados, contratos complicados, você vai saber. Porque nada é mais espiritual do que decidir certo. Grita comigo: nada é mais espiritual do que decidir certo. Pois bem, 2026 será o ano da sabedoria, onde a verdade vai ser mostrada para todos, e a mentira vai cair por terra. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero que você estenda as mãos. Eu quero liberar palavras proféticas sobre você. Na sua casa, na sua frente, há drama, há choro, há histórias, há narrativas, palavra contra palavra, drama contra drama, choro contra choro. E você não vai ficar estudando o choro de ninguém. Você vai trazer a sabedoria. Você vai decidir com sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Seu futuro não vai ser empurrado por dor. Seu futuro será empurrado por sabedoria. Estenda as mãos para frente. Eu declaro sabedoria para revelar toda a verdade na sua vida. Eu declaro que nada ficará oculto, nada ficará confuso, nada ficará em trevas. Onde havia dúvida, haverá luz. Eu profetizo sabedoria para você ter discernimento sobre pessoas, ambientes, conexões, intenções. Nenhum engano, nenhum golpe, nenhuma manipulação terá poder sobre você. Eu declaro sabedoria do alto, governando a sua cabeça e a sua alma. Você não será mais dirigido pelo medo, pelos impulsos, pela carência, mas será dirigido pela direção divina. Eu profetizo sabedoria sobre a tua família, decisões certeiras, conversas transformadoras, alinhamentos profundos e paz duradoura dentro da tua casa. Eu declaro sabedoria financeira. Você saberá quando avançar, saberá quando esperar, saberá quando plantar e quando colher. Você vai prosperar sem perder a sua alma, sem perder a tua dignidade. Eu profetizo sabedoria ministerial. Você terá clareza no teu chamado, decisões maduras, relacionamentos saudáveis, discernimento para saber o que é de Deus
Deus e o que é distração. Eu declaro que a sabedoria quebrará ciclos antigos na tua vida, todo padrão emocional antigo, toda decisão repetida, vícios na tua alma e caminhos que sempre te levaram ao mesmo lugar serão quebrados pela sabedoria. Eu declaro que a sabedoria vai preservar tudo que Deus colocou na tua mão. Ninguém vai roubar tua casa, ninguém vai roubar teu apartamento, ninguém vai roubar teu emprego, e vai remover tudo que está morto, pesado, tóxico e sem propósito. Eu declaro sabedoria para administrar as portas que Deus vai abrir. Você não se perderá no muito, você não se frustrará no pouco, e terá maturidade para lidar com o monte alto e maturidade para lidar com o vale. Eu profetizo sabedoria no relacionamento. Você saberá quem abraçar, você saberá quem não abraçar, você saberá quem vai te acompanhar de perto e você saberá quem vai te acompanhar de longe. Você vai saber como guiar as associações da sua vida. Eu declaro a sabedoria para acelerar a tua vida. Decisões certas vão encurtar caminhos, abrirão destino e liberarão anos de avanço em meses de obediência. Agora levanta a mão bem alto. Eu profetizo que a Lírio será marcada por sabedoria. Uma igreja madura em decisões, uma igreja forte no discernimento, uma igreja profunda no entendimento, e que vai ser uma referência para essa geração, uma referência para a cidade de São Paulo, uma referência para o Brasil, uma referência para o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindos ao ano da sabedoria. Feliz 2026. Dê um viva de júbilo ao Senhor. Uou! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!